Fala galera do Vascão, vamos analisar mais um vídeo aqui dos canais ESPN, falando da vitória do Vasco, uma vitória importantíssima, né? O Vasco começou bem no Campeonato Brasileiro, não poderia ter começado melhor, né? A vitória é sempre importante, teve polêmicas, só que eu vejo parte da imprensa, a imprensa hoje ela quer causar às vezes, né? Parte da imprensa, não generalizando, mas parte da imprensa falando só do pênalti do Lucas Piton, sendo que teve um pênalti também a favor do Vasco e o juiz não deu. O VAR até falou, mas o juiz acabou ignorando aí. Eu acho que alguma compensação, né? Porque se ele dá também esse pênalti a favor do Vasco, iria ter um burburinho maior. Ainda bem que não deu, né? Por um lado, ainda bem que ele não deu nenhum e nem o outro. Pelo menos é o que eu acho, depois de um pênalti gritante daquele do Piton. Bobo, né? Braço aberto, não pode, tem que ficar mais ligado. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar. Só melhores momentos. Eu vou começar, obviamente, falando de Vasco e Grêmio. Eu vou começar por Fernando Campos, Donan e Pedro Ivo, porque, obviamente, vocês sabem o que é a emoção do vascaíno, por estarem no Rio de Janeiro sempre. Sim. Né? Eu fico mais que eles no Rio. Tem isso também, né? Esse lance é rapidinho, esse lance foi um absurdo, tá? O cara não tinha nem que ter voltado. Ô, Pedro, Ela não pode cair daquele jeito ali, porque ele voltou, tá se sentindo bem. Não tem ali. Mas vamos lá. Perfeito. Isso aí é outro absurdo da parte do Rossi, né? Mas vamos lá. Fala. Mas, Pedro, você viu que eu citei você e o Donan, porque vocês conhecem o futebol carioca e tal. Sim. Ontem o vascaíno saiu, vocês acham que, sair lá de São Januário, esse ano vai? Não. Não? Não. Ano passado também ganhou na estreia. Fora. Contra o time forte. Mineirão. Esse ano vai não. Vascaíno aos 20 anos é bicho escaldado. É? Tem essa, claro. Edu, não é esse ano vai. Porque quando ele olha pro jogo de ontem, o jogo de ontem tem algo muito interessante. Bonito gol, mais um. Os dois gols foram muito bonitos. Aliás, o primeiro dele como profissional, né? Do Vasco. Ele olha pro jogo de ontem e ele fala, eu gostei desse meio. Eu gosto desse esquema sem o Payet. Mas ele olha pras pontas, ele precisa de quê? Apesar do gol do David, você não vai sustentar uma temporada inteira. Tá faltando ainda um ponto, a gente fala desde a montagem do elenco, virada do ano, saída do PEC. Mas o Watson tá faltando, aí o Rossi. A outra tava comentando com o Donan. Se depois de tudo que aconteceu na transição da temporada, você começa o brasileiro com o Rossi como a sua opção de ponta, ele se errou em alguma coisa na sua montagem do elenco. Então, ele fica muito feliz e ele tem que ficar. Ganhou em São Januário, estreia do brasileiro, 2-1. O Grêmio é um time forte, o Grêmio é um time que vai incomodar muita gente fora de casa também. Não acho que vai brigar lá na primeira prateleira ali de 4, 5, 6 times, mas é um time que tem jogadores de qualidade, acaba perdendo o Kahneman ali no início, mas tinha um Diego Costa em campo. Ele tem que ficar feliz com a vitória. Só que o Campeonato Brasileiro, você não olha para um jogo, você não olha para o mata-mata, para o jogo da volta, você tem que olhar para 38 rodadas. E 38 rodadas ainda é pouco, ainda é curto. O elenco não tem a profundidade necessária para você achar que todo fim de semana vai ter um 2-1 contra o Grêmio ou contra times fortes. Você tá meio amargo, Não, é porque é o que eu falo pro Donan. Se a gente tiver um compromisso com um torcedor de falar sempre a verdade pra ele, quando derrapar a gente não vai ser surpreendido. Sim. Então assim, ano passado também começou ganhando, começou em liderança, sabe? Muito pelo que o Léo Jardim fazia naquele vídeo de Campeonato Brasileiro. Então não dá pra achar que 2-1 contra o Grêmio vai ser a tônica do Campeonato Brasileiro todo. Agora, é bacana porque quando você fica sem um Payet, e o Vasco não pode ser refém do Payet, o Vasco tem que ter o Payet para ajudá-lo, para trazer bem e não achar que é só ele que vai resolver. Você tem uma transformação, você volta para um esquema do Ramon, você tem 2 volantes principais que não estão à disposição durante muitos meses, você tem uma solução que você vai buscando, você consegue fazer um resultado. O Vasco é um time que se defendia, era sólido, tinha dificuldade de fazer resultado, de encontrar o gol. Você encontrou, você saiu na frente, você controlou ali o Grêmio durante boa parte do jogo. São boas notícias do jogo também. Só que você pediu pra gente olhar pra frente, pro brasileiro. Pro brasileiro não tem esse papo de agora foi, embalou, já é o time que começou ganhando. São 38 rodadas. Eu acho que o torcedor do Vasco, ele se apega muito ao Ramon Dias. Aliás, o Ramon falou ontem que foi dinâmico o jogo. Ramonismo. Gostou. Porque o Ramon Dias, ele é de fato um técnico competente. O Vasco investiu alto para ter o Ramon aqui, renovou o contrato dele, dá muita liberdade para ele dentro do projeto, ele é um líder do projeto, ele e o Emiliano. Até porque não tem diretor executivo até agora. Sim, diretor executivo. Se não deixar na mão do Ramon, vai deixar na minha. Perfeito. É melhor. Mas já era, né? Mesmo com o diretor. Sim, mas inclusive é bom foi um pontuar. problema com o Alexandre Matos, né? Essa situação. Alexandre Matos que acertou com a América Mineiro, o novo diretor. Foi anunciado Já ele com acerta a com América outro time também. Se apega muito a isso e ao mesmo tempo fica frustrado por quê?
Se o Vasco tivesse entregado reforços de um nível maior, principalmente no meio para frente, para esse técnico competente, o Vasco tinha condição de incomodar mais, de brigar de fato na parte de cima da tabela. É ótimo você iniciar, na visão do torcedor do Vasco, dentro de casa, contra um Grêmio que foi campeão estadual, vencendo e convencendo. O Vasco fez um bom jogo. O Ramon voltou para o 4-3-3, que ele gosta muito. Exato. O esquema do Ramon não é um esquema que trabalha com um camisa 10. 4-3-3 com o David Rossi, pra ganhar do Grêmio. Ele teve que se render ao Payet, porque o Payet se colocou no time titular do Vasco, certo. porque ele é um jogador fora de série, né, acima da média, tecnicamente, Forma. e também batalhou fisicamente para, eu tô aqui disponível, eu quero ajudar o Vasco. Então, acho que principalmente esse esquema que funcionou e funcionou bem, vai ser um esquema muito utilizado até com o retorno do Payet fora de casa. Porque o time mostrou a solidez defensiva dele, o Léo muito bem na zaga, né? As duas melhores notícias para mim do Vasco ontem. O Sforza bem como um camisa 5, o Vasco está contratando o Hugo Moura, está pagando mais de 10 milhões de reais no Hugo Moura. Você pagaria, dona? Não. Eu acho que é mais uma aposta. Acho que o jogador pode render, mas... Tá caro? Eu acho que tá caro e eu acho que é um jogador que você não tem a certeza que vai solucionar. Hoje o Vasco precisa de solução. E depois de tudo que você mirou no mercado, você terminou no Hugo Moura. Né? Exato. E, por exemplo, o Sforza foi um investimento alto do Vasco. Foi. Acho muito bom jogador. Que fez Muito uma bem parte... ontem. Foi muito bem ontem, Muito inteligente bem no ontem. posicionamento, O marcando Matheus bem, Carvalho Cocão né, também. saindo com qualidade. O melhor em campo foi o garoto Matheus Carvalho, né, que tinha o apelido de Matheus Cocão, né, quer ser chamado de Matheus Carvalho. Fez um Eu acho golaço, melhor. 11 recuperações. Eu prefiro Cocão. Que ele tinha A torcida não quer Cocão, saber do Matheus nome, que é Cocão. aquele jogo, Matheus. Mas ele ontem foi o melhor em Jogador. campo. Para, Zé. Não tô falando Ô, nada. Zé. Não tô falando nada, vai. Apelido do Eu jogador. sempre defendo os apelidos no futebol. Boa atuação de Mas, Matheus assim, Carvalho. Só para fechar, por muito tempo, por exemplo, o Ramon ficou insistindo no Praxedes ali pelo lado esquerdo do meio campo, né? O Matheus já passou ele há muito tempo, porque o jogador tem qualidade com a bola no pé e é combativo. É um cara que sacrifica pelo time. Então, assim, foi uma boa largada. O Vasco foi melhor que o Grêmio, conseguiu neutralizar o Grêmio e mesmo quando estava sendo pressionado, criou algumas boas oportunidades, principalmente com o Ryan ali, que entrou aberto pelo lado direito. Ryan Eu senti você mais adocicado Esse gol do aí que tem a o assinatura Pedro do Roberto Azevedo. Dinamite, hein? Foi homenageado o Dinamite. Ó, esse gol lá, um gol Dinamite. Golaço. O Ryan, Foi o melhor em campo. o Ryan vacilou, o Dona vai falar. Não. Vacilou principalmente no gol, né? Mas agora, Bubu, vamos pro outro Todo lado. mundo olhando. Porque Ó, um Ryan jogo de ali, futebol tem ó, dois Ryan ali, times. ó, Ryan. Às vezes tem mais, às vezes tem... Grêmio segunda derrota seguida do Grêmio. O bom defensor do Professor futebol gaúcho. Renato Isso. ontem estava tranquilito. É pra isso ou já pode preocupar? Preocupar não, preocupar na Libertadores. Porque Libertadores, o Grêmio e o Renato, a gente sabe que tem, ambos, né, tem uma veia copeira muito grande. A Libertadores, claro, é sempre um objetivo muito forte. O Grêmio é dessa lista de tricampeões da competição. Então, se o Grêmio fica fora agora, né, fica em terceiro lugar, vai para a Sul-Americana, é um baque nos cofres, nos O Grêmio planos. jogou muito mal ontem. Então, agora no brasileiro, comemos assim. O Renato tá certo em falar, olha, o jogo não foi tão ruim, admitiu que o time foi mal no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou, poderia, quem sabe, talvez, com empate. Mas mesmo no segundo tempo, o Vasco foi mais perigoso. Mesmo quando não teve a posse de bola. O Vasco não perdeu o controle ali. Não, até aquela hora. o Isso jogo é é cansado. Com tudo isso, o Grêmio poderia ter conseguido pelo menos um empate. Poderia ter saído com um empate no jogo de ontem. Então, o Renato, visivelmente, ele o não Vasco tá... poderia ter feito 3 Eu acho que também. o Vasco ele ficou não mais fez. próximo do terceiro gol. O Renato não lamentou tanto a derrota. Claro que não é legal perder ele e tal, foi mas ali mas ele é assim, ó, começo de brasileiro, primeira rodada, fora de casa, tal, não sei o Uma quê. coisa só que está me chamando a atenção nas entrevistas do Renato, eu gosto, né, sempre, que eu falo que o Renato ele consegue controlar ali, ele não está conseguindo falar que o Grêmio não está jogando bem. Todos os jogos, porque normalmente ele falava, né, a arbitragem, é isso, porque olha, pode chegar... Ele não tá conseguindo tal. mais colocar aquela Só que ele cortina não lá na está frente. conseguindo mais fazer essa... E ele já, se eu não me engano, acho que é o terceiro jogo que ele admite, o time não jogou bem. Isso já é uma coisa que... Você falou do 4-3-3, né? Pabon, Soteldo e Diego Costa na frente. O Grêmio tinha, no ano passado, um ataque poderoso, muito por causa do Soares, e uma defesa vulnerável. Esse ano ele está tentando buscar mais um pouco do equilíbrio. Eu acho que a defesa segue vulnerável e lenta. É o que eu falei, você não vai ter o Soares resolvendo tudo. Esse jogo de ontem, o Soares tinha deixado 2. Aí era 3-2 e ninguém ia falar da atuação ruim na defesa. Você não vai ter o Soares esse ano. Então, mas a gente vem falando, a expectativa torcedor do era que o Grêmio ficou bravo. continuasse forte Desde o no início da ataque com esse temporada, tridente. a gente está falando que a defesa segue instável,
O Grêmio é um time estável. Se não arrumar, ele não vai longe. O Queiroz ontem foi muito mal O no Diego jogo. Costa, querendo ou não, ele não tem o nível de protagonismo e de solução para 80% dos jogos que o Soares tem no Brasileiro. Não tem. E aí vai depender do Soteldo. Então, mas você falou Tá bom. do Rossi e David no da Vasco. defesa. 4-3-3, né? Tipo assim, uma missão em glória, né? Ingrata pro Ramon Dias. Ele joga no 4-3-3 com o David e com o Rossi. Você ter Pabon e Soteldo do outro lado, me parece melhor. Por isso que o trabalho do Ramon é melhor, porque com o Rossi e com o David, você controlou o jogo, porque você resolveu uma coisa que você não tinha nas últimas semanas, que era a questão de... Onde é que o Vasco perdia jogos? Ou perdia controle dos jogos? No meio de campo. Totalmente. No meio de campo. Aí ele vem com o Carvalho, com o Matheus Carvalho, o Cocão, que o ex-Cocão, e com o Esforza. Então, ele vai arranjando soluções, mesmo sem ter as peças que o Renato tem. Entendeu? Então, é o que eu falo. Enquanto o Renato não apresentar, eu quiser falar, ele tem dificuldade de falar que a coisa não está acontecendo. Enquanto ele não apresentar essas soluções, ele vai ser esse time aí, Cocão? que não é Por que bem, que Cocão, não vai bem Pedro na Ivo? defesa. Desde a época dele no Náutico. Eu não sei, o Donan pode Também não saber sei, melhor. também não sei. Ele já veio com esse... Ele não vai bem na defesa e o ataque dele ainda não funciona como já funcionou no ano passado. Muito bem, Matheus, depois ele você não manda pra limite. gente aí a explicação do porquê, mas aí agora é Não, Matheus. o Bubu tava falando, deixa Carvalho, deixa eu Bubu, isso pra lá. Bubu. Matheus Bubu. Carvalho. Não, a defesa do Grêmio. O Kahneman teve problema, né? Sentiu, né? Teve e tal. Tadinho, deu, pô, É um beijou ali. bloqueio. Vamos ver, na Caiu. outra Bloco de passagem, basquete você ali. tinha ali Jeromel e Kahneman, que era para muito gremista gaúcho, era a melhor defesa do Brasil, a melhor zaga do Brasil. Dupla histórica, né? Dupla histórica e tal. Isso se acabou, né? Então você não tem o Reinaldo atrás esquerda, tem o Cuiabano ali, que ainda é jovem, não conseguiu se firmar. Bom, galera, é isso aí. Vitória importante do Vasco da Gama. Agora é virar a página, porque quarta tem de novo, né? Vasco e Red Bull Bragantino. Jogo importantíssimo, é muito importante o Vasco começar esse início de campeonato bem. Conseguir aí um ponto contra o Bragantino, um ponto contra o Fluminense. É importante, né, gente? E vencer o Criciúma já vai para 6, 7, 8 pontos em 4 jogos. Não tá ruim, sendo que 2 desses jogos são fora de casa. Mas, se nesses 3 jogos aqui o Vasco conseguir 2 vitórias, né? Uma vitória ou contra o Flu ou contra o Bragantino, e tem que cravar diante do Criciúma, né? Não tem jeito. Criciúma subiu para virar saco de pancada aí, pessoal. Não tem para onde fugir muito, não, né? Ele tem que virar saco de pancada, na verdade. O Vasco tem que bater no Criciúma, porque vai enfrentar o Atlético Paranaense na rodada seguinte, isso já no mês que vem, né? Esse mês nós vamos ter ainda, por mais que o campeonato começou tarde, vamos ter 3 rodadas esse mês, no dia 17, dia 20, dia 27, e depois só dia 5, porque vamos ter a Copa do Brasil na primeira semana do mês de maio, né? Então o Vasco vai poder pegar qualquer time aí do pote 1. Parece não, o Vasco vai estar no pote 2, né? Então a gente pode ter aí, ó, vamos olhar aqui. Podemos ter pote 1, vamos ter Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Ué, Cuiabá no pote 1? Por quê? Verdade, não entendi, não. Pote 2, Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga, América, Rondônia, Amazonas, Água de Marabá e Souza da Paraíba. Caramba, velho. Eu jurava que o Vasco era pote 1, hein, pessoal? Jurava que o Vasco era pote 1, o Vasco é pote 2, cara. Eu tava contando aqui, pô, o Vasco vai poder ter a chance de pegar um time fraquinho aí na segunda fase da Copa do Brasil. Então, terceira fase, na verdade, né? Então não vai. Tomara aí o que o Vasco seria bom pro Vasco aqui. Entre aspas, né? Um Cuiabá, um Ceará, Atlético Goianiense. Só, né? 3 times aí, Cuiabá, Bahia
entre aspas também, né? Não tem como fugir muito. Os caras do pote 1 tem muita coisa boa para pegar. O ruim é cair Flamengo e Vasco, Vasco e Palmeiras, Vasco e São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Fluminense. Nossa, tem chance de pegar muito time bom aí, hein, cara? Muita coisa ruim pode acontecer nesse sorteio de Copa do Brasil, que eu realmente não esperava que seria dessa maneira. Eu esperava que o Vasco estaria no pote 1, né? Eu não consigo entender muito bem como funciona a Copa do Brasil. É igual o Campeonato Carioca, né? Agora que eu tô começando a entender. Antes era um monte de taça lá que eu não sabia quem era quem, mas hoje dá para entender um pouco o Campeonato Carioca. Agora a Copa do Brasil é que tá essa bagunça aí.